Você quer saber como está a sua saúde? Vamos fazer um teste, um pequeno teste aí? É como eu faço com os meus clientes. Porque veja bem, eu preciso saber como anda a mente, o cérebro do meu cliente. Eu preciso fazer com que ele mostre para mim como que ele está usando o cérebro dele para estar, ficar ou ser um doente. Então eu preciso entender quais os caminhos que ele fala. Então vamos por parte. O primeiro caminho é sobre qual o canal sensorial que ele está usando para ficar preso quando ele está doente. Geralmente é o canal sinestésico. Então eu pergunto, e você pode fazer esse teste depois, primeiro preste atenção. Eu pergunto para o meu cliente o seguinte: o senhor tal, senhora tal, quando você está sentindo esse problema, vivenciando esse problema, o que que você vê alguma imagem dentro da sua mente? Você ouve alguma coisa dentro da sua mente? Ou você sente alguma coisa em seu corpo? Então eu estou avaliando o cérebro visual, o auditivo e o sinestésico. Geralmente a pessoa tem gente que fala, por exemplo, tem pessoas com um problema de estômago que fala, eu vejo aqui, parece uma fogueira, sabe? Então são denominações, são metáforas que as pessoas usam. E isso é importante para mim, porque quando eu vou ressignificar, ou se eu for trabalhar com, com a técnica de auto-hipnose para reprogramar esse estado interno do subconsciente dela, eu vou usar essa metáfora dela. Entendeu? Porque quando eu pergunto para ela, ela vai ver. O que que tá? Ela fala, estou vendo uma imagem. Ok. Aí eu exploro a imagem. É uma imagem grande, pequena? É uma imagem que está estática ou é dinâmica? A imagem fica, essa estática dela, dinâmica, é como se fosse um filme. Rodar, roda, roda, depois recomeça, recomeça. Teve uma cliente que falou, não, o filme recomeça várias vezes. Ele para e recomeça várias vezes. Legal, tudo bem. Aí eu vou nas cores. É amarelo clarinho, é amarelo gema, é amarelo bem escuro, quase amarronzado. E aí eu exploro. Aí a imagem que você está vendo é uma imagem que está perto de você, está longe. E a pergunta mais importante: você está dentro da imagem ou você está vendo a imagem na sua frente? Porque se ela estiver vendo a imagem na frente dela, ela está fora. Então ela está dissociada. Mas se ela falar, não, eu estou dentro da imagem, então você tem que ensiná-la a sair da imagem e se ver fora da imagem, para que você possa, a partir daí, fazer a terapêutica funcionar. Porque se ela estiver dentro, dificilmente você vai conseguir corrigir. Fiz com o sistema visual, cérebro visual, vou para o cérebro auditivo. Tá, tem som? Tem som. É agudo, é grave, é contínuo, é intermitente? E aí a pessoa me dá as características. Quando você ouve o som, ele entra por esse ou por esse ouvido? Ou entra por aqui, ou entra pelo umbigo? Tem pessoas que falam que entra pelo umbigo. Tem pessoas que falam que entra por aqui. E tem pessoas que falam que vê luz, alguma coisa, que entra por aqui. Não importa. Você tem que saber o que está acontecendo com ela no canal visual, agora no auditivo, aí você vai para o sinestésico. Essa sensação que você tem, como é que é? É de pressão ou descompressão? Às vezes compressão, às vezes descompressão. Arde ou queima? Aperta ou solta? E aí você vai para as características de uma dor. É quente ou fria? E quando você sente, paralisa temporariamente ou não, você consegue continuar fazendo os movimentos. Então eu estou entendendo a sinestesia, o cérebro sinestésico, que é o corpo dele que está envolvido. E como ele tem uma parte do corpo, eu pergunto, essa parte que você sente do seu corpo agora, o que você sente nela? Até ele não sabia que eu essa pergunta. Ele para, ele presta atenção,
Aí ele fala. Então é sinal que ele estava dissociado. Isso me dá o quê? Isso me dá a característica sensorial, biológica e fisiológica do problema de saúde. Pode ser qualquer problema. Ah, doutor, mas se a pessoa tiver hipertensão, se a pessoa tiver diabetes, se a pessoa tiver dores crônicas, qualquer problema, eu adapto às necessidades que eu tenho para interpretar, porque a grande sacada do método ponto E, esse método aqui, a metodologia, que ele é integral, porque cuida do ser humano na sua totalidade, ele é sistêmico, porque cuida do ser humano na totalidade, e depois do ser humano interagindo nas áreas, pessoal, profissional, saúde, familiar, social. Então, a grande sacada, se você aprender a captar com o que cada canal seu mostra para você, demonstra para você durante aquele evento, você mesmo vai ser capaz de interagir e atuar em cima disso daí, até para reduzir. Você já imaginou você ouvir eu falando assim, ó, imagine uma pedra de gelo desse tamanho, e ela vai diminuindo, diminuindo, o calor vai aumentando, vai diminuindo, 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 a pedra, o gelo vai diminuindo, diminuindo, sumiu. É uma metáfora. Mas dentro da pessoa, ela relaciona com aquilo dela que estava grande. Se for cor, você fala, é vermelho escuro? É. Imagine que cai uma chuva e esse vermelho escuro vai desbotando, 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 vai ficando cor-de-rosa bem rosinha, até ficar totalmente branco. É uma metáfora, mas qual é a metáfora? Para diminuir a intensidade da dor. Então a gente pode controlar uma série de coisas pelos sentidos. É claro que você ouvindo dessa maneira, você não vai conseguir falar. Mas quando eu pego uma pessoa, um profissional que quer aprender sobre isso, ele aprende tudo como ele acessa e como ele depois muda aquilo que não está funcionando bem. Correto? É fantástico as terapias e a parte educacional através dos sentidos. Por quê? Porque nós somos os sentidos. Tudo que nós agimos interna e externamente nos representa de dentro para fora através dos sentidos. Mas quantos de vocês compreendem como os sentidos de vocês funcionam? Quantos de vocês sabem o que são os sentidos? Ah, porque eu vejo, tá bom, você vê, eu também vejo, eu uso tal. Mas como eu uso isso? Quando você tem um medo que aparece alguma coisa, aparece primeiro ou uma imagem, ou um som, ou uma emoção. Um frio, um calafrio, um aperto, alguma coisa. O que aparecer primeiro é o canal teu primordial. Eu tenho que começar a dessensibilizar ele primeiro. Uma pessoa que tem um câncer, uma doença crônica grave, quando você fala para ele, ele pode ter uma imagem dele doente na cama acamada. A imagem dele, acabou aquela imagem dele. Agora você chega lá, propõe uma cura, aí você fala para ele pensar nele, ele pensa, ele doente. Então você tem que trocar essa autoimagem que ele faz, colocar uma imagem atraente, que tem uma vibração, uma frequência melhor, que faz com que quando ele olhe para a imagem, ele acredite que ele está vendo ele já recuperado. Porque quando o cérebro seu vê você já sentindo, conquistando, obtendo aquilo que você deseja, para ele é, legal. E aí ele faz você sentir a frequência. A frequência, o que é? Aquela sensação gostosa. E quando você sente aquilo, você assume o comando. Você assume o controle. Correto? Se você gostou, comente, compartilhe, mas inscreva-se em nosso canal. Esse é mais um vídeo da série sobre autoconhecimento.